Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, meus amados irmãos, mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar, possa te dar graça, vitória. E a você, meu amado irmão e irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estiver se inscrevendo, divulgando essas mensagens, compartilhando para grupos e amigos. E também não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo esta nova notificação. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Quero estar trazendo mais uma mensagem para o seu coração, aquilo que o Espírito ele colocou no meu coração nesse dia. E o texto que eu quero estar meditando com os irmãos é na carta de Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que o Espírito possa aí nos conduzir por esse texto, por essa palavra, esse assunto que ele quer falar conosco, em que me chama muita atenção quando eu paro para pensar e vejo de onde Cristo me tirou, de onde esse Deus soberano ele me tirou, em que o versículo 13 fala que ele nos libertou. Se eu trouxesse para a minha vida particular e dissesse, ele me libertou, ele me transportou do império das trevas, onde as trevas, o inimigo imperava sobre a minha vida, imperava sobre a sua vida. Já parou para analisar esse texto, irmãos? Da forma que ele se direciona. Ele nos tirou lá do império das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho, para o reino de amor. A gente para analisar e ver a vida que nós levávamos. Talvez você pode até dizer, mas pastor, a minha vida não era tão assim aterrorizante, tão horripilante. Mas só em saber, irmãos, que nós estávamos debaixo do domínio de um império das trevas, em que nós, a qualquer momento, o diabo ele tinha um acesso livre em nossas vidas para nos usar como um veículo, como instrumento dele. Hoje não. Hoje ele não tem mais esse poder sobre a minha vida, porque eu já sou lavado. O próprio texto fala que ele nos deu a redenção e a remissão. Somos lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus. Eu não pertenço mais a ele. Eu sou propriedade exclusiva de Cristo. Preguei uma mensagem alguns tempos atrás dizendo que às vezes nós andamos por alguns jardins, algumas praças, e nós vemos aquelas famosas plaquinhas ou até algumas propriedades. Não entre, propriedade particular. E a ver nas praças a gente vê, não pisa na grama, né? Mas a palavra é propriedade particular. E o cristão autêntico, ele tem como se fosse uma plaquinha dessa no coração. Eu digo cristão autêntico. Ele tem essa plaquinha de propriedade exclusiva de Deus. E o inimigo, irmãos, ele não tem como penetrar. Ainda que nós temos os nossos momentos de recaída, de problemas, às vezes emocionais, reações, mas, irmãos, imediatamente nós voltamos a uma lucidez e entendemos que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas eu não quero falar sobre essa propriedade exclusiva de Deus. Eu quero falar sobre aquela palavra em que o escritor de Hebreus, lá no na carta de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 19, o escritor de Hebreus ele diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Essa palavra ousadia aqui, em que o escritor de Hebreus fala ali em Hebreus 10, ele fala de
coragem e fala de nós termos essa consciência, essa certeza, sermos perseverantes. Então, primeiro, quando ele fala essa ousadia, ela vem de coragem. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. E eu queria falar sobre essa palavra ousadia. Porque geralmente nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, para fazer um pedido, para fazer um clamor. Temos essa ousadia para poder clamar a Deus por uma necessidade minha. Eu tenho ousadia na minha vida, no meu dia a dia, essa coragem no meu dia a dia, para poder conquistar alguma coisa. Ousadia, coragem para entrar em alguns lugares, passar por alguns lugares. Isso é uma ousadia, é uma coragem que eu tenho. Ousadia para pregar o Evangelho, ousadia seja para pregar de uma forma cantada, de uma forma falada, é uma ousadia, é uma coragem que você tem. Mas eu queria falar de uma ousadia sobre o tema, a ousadia para ser como Jesus, ousadia para ser como Cristo. Muitas vezes nós somos ousados para grandes conquistas, sejam materiais, sejam ministeriais. Mas para sermos irmãos como Jesus Cristo, eu preciso ter coragem, eu preciso ser ousado. Não somente ousado, mas ousado. E eu queria estar falando sobre esse tema. Ousadia para sermos como Jesus. E esse texto, creio que eu tenho alguns textos que poderiam nos trazer um exemplo também muito grande, mas esse aqui ele moveu muito meu coração quando ele fala que ele nos transportou, nos libertou do império das trevas. E não se Cristo nos libertou do império das trevas, do poder das trevas. Eu me lembro quando eu estava no mundo, quando eu não servia a Cristo, e de vez em quando a gente via os ambientes que a gente frequentava, eram bailes, eram campos de futebol, e a gente via aquelas brigas, né? Aquelas homens se agarrando, e às vezes até mulheres se engafiando, se agarrando os cabelos, e homens naquela luta braçal, que é uma coisa terrível. De vez em quando eu via esse tipo de cenas no mundo que eu vivia. E nós vimos ali que os amigos, eles iam ali, eles agarravam um, agarravam o outro, separavam, agarravam na mão de um outro e levavam um para cada lado e separava aquilo, tirava da mão daquele mais feroz, do que era o mais forte, e segurava e o dominava. E quando esse texto, esse versículo 13 me veio na mente, no coração, eu vi essa imagem, essa cena de Cristo, ele indo ali, me tirando das mãos de Satanás, das garras do inimigo, e o inimigo lutando, tentando me dominar, e Cristo, ele foi ali, me libertou desse mundo das trevas, e foi assim que ele fez contigo. Ele entrou numa luta corporal com Satanás, ele venceu as trevas, ele entrou naquela luta que ele tirou o inimigo que estava te dominando nas garras dele, ainda que nós não víamos, mas ele nos dominava nas suas garras, nos segurava, tentou nos segurar, nos dominar, mas Cristo foi ali, irmãos, e apartou, nos resgatou desse mundo das trevas e nos transportou para esse reino do Filho do seu amor. Então o inimigo não tem mais nada a ver comigo. Por isso que ele fala na carta de Efésios, a carta de Efésios, o capítulo 6, o versículo 12, ele fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha onde essa batalha, olha onde o inimigo tenta nos dominar, tenta nos levar para o seu lado. E essa luta, ela não é contra a carne, contra sangue, mas é contra esses principados, esses dominadores, irmãos, que atuam nessas regiões celestiais, que tentam nos influenciar, nos dominar.
nos tirar, irmão, desse reino de amor, desse reino de Cristo. Então, desse texto, ele me veio no coração e me veio essa cena da forma que eu via tudo aquilo e da forma que eu vejo hoje, como Cristo, ele ainda luta, ele batalha ao nosso favor. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, quando a Bíblia diz, olha, que quando Cristo fala lá no Evangelho de João, que fala que o nosso Deus, nosso Pai trabalha até hoje. O trabalho dele hoje ainda é esse. Não é que ele ainda está preparando uma cidade, um lugar para nós morarmos, não, não. Deus não é um operário que vive sempre nas construções de mãos de obra, não. A cidade celestial já está preparada para todos nós desde a fundação do mundo. De imediato, quando o nosso Deus ele decidiu criar o ser humano, logo ele construiu essa cidade para nós morarmos eternamente ali. Onde ele vai poder ter um encontro conosco, aquele encontro que ele tinha lá com Adão e Eva no fim de tarde. Essa cidade celestial vai ser um lugar onde Deus vai se encontrar conosco. Ele vai estar sempre ali conosco. Então essa cidade, Deus não está preparando cidade, construindo muro, preparando ruas, não, irmãos. Já está tudo pronto. Mas o trabalho de Deus hoje que ele tem, quando eu falo que ele trabalha até hoje, é esse o trabalho de nos proteger, de nos libertar sempre desse reino das trevas que ele está sempre tentando, irmão, nos levar para o seu lado, com as suas garras tentando, irmão, nos puxar novamente para as suas garras, para o seu domínio. Por isso que Paulo fala na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a nossa luta ela não é carnal, irmãos, não é com sangue, mas é uma luta espiritual contra a potestade, dominadores, em que essa minha carne, esse meu ego, esse homem natural, carnal, ele não tem nenhum poder para vencer essa potestade. Nós, como homens carnais, mulheres carnais, naturais, nós não temos nenhum poder, nenhuma força para poder vencer essas potestades, esses dominadores, esses principados. Por isso que nós vencemos através do poder de Deus, esse homem espiritual, esse homem interior. O exterior, ele se corrompe, ele cede, mas o interior, é como o apóstolo Paulo diz, ele se renova a cada dia. O meu exterior, ele pode até se corromper em algum momento, que Paulo fala ainda que o meu homem exterior ele se corrompa, mas o interior, ele se renova a cada dia. Então é necessário ter ousadia, ter coragem. Essa coragem é para ser como Cristo. Essa coragem é para ser como o nosso Senhor Jesus Cristo, como ser como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus agiu. Aí as pessoas falam, pastor, é muito difícil, eu sou carnal. Claro que nós somos carnais, mas existe um ser dentro de nós que ele é espiritual, que é o Espírito Santo. Esse ele vem do reino da glória e ele sabe como agir em nossas vidas, ele sabe como me santificar, ele sabe como me purificar. A função do Espírito Santo, não pense que é para as pessoas ficar falando em mistério, ficar dançando dentro de igreja, ficar pulando, não. A função do Espírito Santo na vida do cristão é transformar, é libertar, é transportar ele para esse reino de luz, para esse reino de Cristo. É nos fazer vidas mais excelentes, segundo a imagem do nosso Senhor. Essa é a função do Espírito Santo. Não é para as pessoas ficarem aí falando em mistérios, mostrando os seus poderes espirituais, o seu poder de cura. Não. O Espírito Santo ele nem vem para curar. Isso são coisas, são sinais que seguem. A função do Espírito Santo é me santificar, é me transformar, é fazer eu retornar para aquela imagem de Cristo, a ser aquele homem que Cristo desejou, em que ele sempre desejou, ver uma pessoa, a sua imagem, a sua semelhança. E é assim que nós vamos, irmão, de dia em dia. Mas tem que ter coragem. É doloroso, não é fácil,
Não pense que é fácil você falar assim, eu quero ser, ter ousadia para ser como Jesus, quero ser como Jesus. Para você ser como Jesus, às vezes dói, há uma renúncia, perseguição, muitos zombam, muitos criticam, muitos em roda de amigos não vão te aceitar. Então ser como Jesus não é fácil. Por isso que muitos irmãos não querem. Por isso que Deus colocou esse tema no meu coração. Ousadia para ser como Jesus. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para poder desejar isso no coração. Por isso que a palavra de Deus, lá na 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, essa carta de Tessalonicenses nos diz assim, Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 12, ele diz, olha, para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para que andássemos, irmãos, para que andássemos de um modo digno de Deus, que vos chama, que nos chama para o seu reino e glória. Então, nosso Deus nos chamou para nós andássemos como Ele, para o seu reino e glória, para que possamos andar como Deus, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou. É difícil? Irmãos, muito difícil. Então você está aí contestando. Numa fração de segundo você está ouvindo essas palavras, você está contestando. Parece ser fácil, pastor, mas não é fácil, eu sei que não é fácil. É por isso que as coisas, quando se tratam de santificação, de renúncia, é muito difícil. Porque eu preciso primeiro renunciar o meu eu, para eu me aproximar de Cristo, para eu andar como Cristo, falar como Cristo. Tem até um livro que eu sempre cito quando passo por essas linhas que tratam de um assunto assim, que é o livro que diz Em Teus Passos o que faria Jesus. Irmãos, e raramente nós pensamos dessa forma. Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou ter uma reação, raramente eu paro para pensar e falo, o que Cristo faria nessa minha decisão? O que Cristo faria nessa reação? Porque às vezes nós somos muito reativos. E às vezes reagentes, né? A gente reage de uma maneira, de forma desnecessárias. E nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Ser dominados por Ele. Só assim, irmãos, que eu vou ser essa pessoa em que vou me tornar essa imagem e semelhança novamente de Cristo Jesus na minha vida. Andar como nosso Deus deseja. Ser a igreja que Deus desejou. Só dessa maneira. Permitindo que o Espírito Santo me transforme, me liberte a cada dia melhor. Mas, irmãos, tem que estar decidido a isso. Que às vezes nós fazemos parte, às vezes, de até círculos de lideranças, hoje de evangélicos, e nesse grupo de evangélicos, desse século chamado século 21, irmãos, a gente vê em que quando você traz um assunto completamente falando da Bíblia, a exigência para uma vida cristã, nós vemos sorrisos em cantos de bocas, nós vemos alguns mãozinhas baterem em cima da mesa, algumas perninhas tremerem, como se não estivesse aceitando aquele tipo de assunto, quando não, alguns balançam a cabeça discordando claramente que não é dessa maneira. Porque é claro, irmãos, nós vemos hoje num tempo em que para se ser um cristão autêntico,
renunciar a algumas coisas que têm sido oferecidas. Tem que ter essa ousadia, essa coragem. Onde às vezes você é convidado para pregar numa igreja, e antes de você assumir o púlpito, eu já passei por isso, e o líder perguntar qual é a mensagem que ia ser pregada, para ver se estava de acordo com ele, não de acordo com aquilo que a igreja tinha que ouvir. Então nós vivemos hoje dentro desse contexto, onde nós temos como líder, temos que até analisar onde nós somos convidados para pregar, e quando fomos convidados, temos muita direção nas colocações de algumas palavras, não de uma forma medrosa, mas porque muitos líderes, irmãos, eles não aceitam. Eles não aceitam alguns tipos de pregações, exortações. Então nós vemos, irmãos, que Cristo nesse texto, Paulo nesse texto, ele fala que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós vemos a carta de 1 Pedro, nós vemos o que nós somos. A carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Irmão, nós somos pessoas importantíssimas. Vós, porém, sois raça eleita. Já pensou nisso? Sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, irmãos, a colocação que a Bíblia, esse testamento, foi algo que Deus deixou para ser lido, não somente em nossas mentes, mas em ficar gravado em nossos corações, que nós somos essa raça eleita, esse sacerdote real, irmãos, essa nação santa, propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Irmãos, se eu sou propriedade exclusiva de Deus, irmãos, eu tenho que ser um referencial. Eu tenho que reinar com Cristo, brilhar aquilo que é a luz de Cristo. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Sal não para salgar, mas para temperar. Tem que ter um equilíbrio. E luz para que as pessoas vejam. Então, meus queridos, é ousadia, é coragem para ser isso. Coragem para ser um referencial de Deus nesse mundo que nós vivemos, tão contaminado. E nós vemos que esse texto nos ensina que somos remidos da escravidão do exílio, e gozamos de grandes bênçãos do nosso Senhor. Então esse texto de Colossenses, o versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado para ele, meus irmãos, por meio dele e para ele. Será que nós temos tido essa ousadia? Essa ousadia de renunciar, irmãos? De tomar a decisão, falar assim, hoje eu estou mudando a minha postura. A partir de hoje, estou mudando a minha maneira de agir. Minha maneira de servir a Cristo. Ou quem sabe não estava nem servindo a Cristo, achava que estava servindo. Será que temos tido essa ousadia, essa coragem de chegar nos púlpitos hoje, chegar dentro das denominações que nós servimos a Deus e tomar uma decisão drástica de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de uma vida mais de santidade, de exemplo, de referencial?
forma de falar, forma de agir, tipo de pregação, tipo de estudo, tipo de louvores. Será que teremos coragem hoje de fazer essa mudança, vamos dizer, radical hoje em nossas vidas, em nosso ministério? Olha, irmãos, que essa palavra ousadia, para sermos como Jesus, possa ficar gravada em nosso coração. Porque o próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, o versículo 10, o versículo 11, Pedro diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Procurai, irmãos, com diligência, com zelo, com perseverança, a vossa vocação, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que forma? Confirmando a nossa vocação e eleição. De que forma que eu confirmo essa minha vocação, essa minha eleição como homem eleito de Deus, como uma mulher eleita do Senhor? O que é essa vocação? Eu fui vocacionado, eu fui chamado. E como é que eu posso, irmãos, confirmar isso? É através dessa eleição, mostrar que eu sou eleito do Senhor. Tem muitos aí, irmãos, que não foram vocacionados, não foram chamados. Também foram chamados pelo homem, mas não foram vocacionados por Deus. Muitos desejaram um púlpito, desejaram um trono, mas não foram eleitos por Deus. Então confirme a tua vocação, confirme a tua eleição, através de uma vida de santidade, com ousadia, com coragem, com perseverança. E Deus, Ele vai confirmar isso através do teu testemunho, através das tuas pregações, através dos louvores que saírem dos seus lábios, dos instrumentos que você tocar. As pessoas vão sentir o mover de Deus, o transportar de Deus dentro do tempo, do lugar, do ambiente onde você estiver. As pessoas vão ver o mover de Deus transportando para o reino de Deus, irmãos, para o reino de luz, para o reino de Cristo. E pessoas vão serem transformadas, edificadas, libertas pelo poder da palavra de Deus que sair do seu coração, que sair dos seus lábios para a glória de Deus. Irmãos, toma essa decisão. Minha irmã, seja ousado, seja ousada para tomar essa decisão de abandonar talvez essa vida e ser um referencial de Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê essa coragem, essa ousadia. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus querido, por essa palavra santa, essa palavra bendita, fiel, eficaz, que se compraz para aquilo que ela é enviada. Te agradeço da forma que teu Espírito tratou comigo, falou comigo nessa mensagem, meu Deus. Quero pedir que da mesma forma possa falar agora com esse ouvinte, com esse irmão, com essa irmã, e possa, meu Deus eterno, transformá-los, ó Deus. Eles possam ter a noção de que Tu os transportou, meu Deus, do mundo das trevas, ó Deus, para o Teu reino de luz, para o reino de Cristo, meu Deus, de amor. Meu Deus, muito obrigado por nos tirar, meu Deus, das garras do inimigo, meu Deus, do domínio das trevas, ó Deus. E estamos hoje debaixo da Tua soberania, da Tua graça, da Tua unção, da Tua presença gloriosa em nossas vidas, ó Deus. Que esse irmão, essa irmã, esse ouvinte agora, possa sentir esse gozo no seu coração, essa certeza, ó Pai, na sua mente, na sua alma, meu Deus, de que hoje eles fazem parte, meu Deus, de uma nação eleita, de um povo adquirido, meu Deus, por Ti, que eles são sacerdotes real, meu Deus eterno, que eles são propriedade exclusiva Tua, meu Pai celestial. Em nome de Jesus eu oro, eu os abençoo e Te agradeço, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe
e Deus te dê a vitória em nome de Jesus, meus irmãos.